Olá, 22 de agosto de 2019, confira as principais notícias desta quinta-feira. Maranhão realiza seminário para tratar da prevenção e controle de sarampo. Comissão da Câmara dos Deputados aprova acordo entre Brasil e Estados Unidos para uso da base de Alcântara. Primeira FM do Maranhão completa 40 anos. No esporte, Sampaio pode garantir nesta quinta bicampeonato da LBF. E na estreia do quadro Questão de Ordem, vamos falar sobre mudanças na relação entre empregados e trabalhadores, com a medida provisória da liberdade econômica, aprovada ontem no Senado Federal. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! Um ótimo dia para você ligado aqui na TV Difusora em todo o estado. Estamos começando o Bom Dia Maranhão, desejando uma excelente quinta-feira para você que nos acompanha. Um programa que tem audiência do tamanho do Maranhão, como eu digo. Hoje um dia de festa, a primeira FM do estado está completando 4 décadas. Uma programação variada, vasta está prevista para o dia de hoje, inclusive com ações fora do estúdio. A gente vai ver os detalhes daqui a pouco aqui no nosso Bom Dia Maranhão. Vamos começar com a imagem do estúdio, dá para a gente colocar? Vamos ver se dá para a gente botar um trechinho da imagem lá do estúdio da primeira. Aí está, Difusora FM, Robson Júnior está no ar, começando agora o Repórter Difusora, audiência enorme em toda a cidade, os reclames da população, as pessoas participam pelo WhatsApp, tem a participação ao vivo dos nossos repórteres em vários pontos da cidade também. Está no ar nesse momento o Repórter Difusora na 94.3, a primeira FM do estado do Maranhão. Daqui a pouco aqui no estúdio a gente vai falar de outro tema extremamente importante, que é o incentivo aos jovens em relação à cidadania. Um projeto que vai ser hoje lançado, a edição de hoje. Já existe há um tempo, mas a edição de hoje traz novidades, a edição deste ano, que é o projeto Voto Jovem na Escola. A gente vai saber os detalhes daqui a pouco com o regedor Tainone Silva. O desembargador estará aqui no estúdio falando com a gente sobre esse projeto importante já já. A Organização Mundial de Saúde está preocupada com o que está chamando de pior surto global de sarampo dos últimos 13 anos. Ontem o Ministério da Saúde divulgou um alerta sobre a doença e hoje um seminário aqui na capital, São Luís, vai tratar da prevenção e do controle do sarampo. Quem tem os detalhes para nós ao vivo é Geice Gomes. Geice, bom dia. Bom dia, Adalberto. Muito bom dia a todos. Esse seminário de controle e sensibilização relacionado ao sarampo vai acontecer a partir das 2 horas da tarde aqui na capital maranhense, no Palácio Henrique de la Roque. Devem participar do evento gestores e profissionais da área da saúde que atuam em toda a região metropolitana aqui de São Luís. O evento que inclusive vai ter uma programação bem ampla. Equipes técnicas devem inclusive apresentar relatórios com dados relacionados ao sarampo, entre as informações repassadas, controle da doença, diagnóstico, manejo de pacientes. Em Vitorino Freire, no interior do Maranhão, a Secretaria de Estado da Saúde precisou fazer um bloqueio da doença. É que uma paciente de 48 anos foi diagnosticada com a doença nesse município. Segundo as informações repassadas, ela fez uma viagem a São Paulo e lá acabou pegando o sarampo. São Paulo, que inclusive é o estado da federação com maior incidência da doença. Então fica aí o alerta para que as pessoas tomem cuidado, procurem os postos para se imunizar. Adalberto. Obrigado, Geice, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta circulando pela cidade. Tem a nossa Geice Gomes aqui no Bom Dia com a gente. Ela falou sobre o caso lá de São Paulo, né? Alguém que foi para São Paulo, enfim, o surto de sarampo que começou no norte do país já alcançou lá a região sudeste, no caso São Paulo, tem motivado inclusive moradores de Imperatriz, na região tocantina, a atualizarem seus cartões de vacina. Feito pelo Ministério da Saúde, indicou que em todo o país já são mais de 1.800 casos de sarampo confirmados. Mas essa não é e nem deve ser uma preocupação apenas de quem mora nas cidades de risco de contágio. Porque agora eu vou iniciar um curso na área de saúde e eu preciso tomar as vacinas obrigatórias para poder fazer atendimentos nas UBS da cidade. Então é por isso que eu tenho que tomar vacina de sarampo, febre amarela, essas doenças endêmicas aqui na região. E se proteção é a palavra de ordem, nada de perder tempo. O jornalista e fotógrafo Wagner procurou bem rápido a caderneta, na intenção de deixar tudo em dia. Eu vi nos noticiários que estava tendo um surto de sarampo lá em São Paulo. Então,
prontamente procurei minha caderneta para saber se eu já estava vacinado, vim para o posto e vim vacinar porque eu tenho uma viagem para lá marcada, então já tenho que ir prevenido para não ter nenhum problema. No estado de São Paulo, para onde Wagner tem viagem marcada, estão concentrados a maioria dos casos. Até agora foram registros em 74 cidades. Já no Maranhão, um caso de sarampo foi identificado. A gente sempre tem uma demanda alta, né, de vacinação na unidade. E a gente também, assim, a demanda a gente percebeu que aumentou um pouco nesses últimos dias, principalmente por causa da tríplice viral, né, que é a vacina contra o sarampo. As pessoas têm procurado bastante. A indicação do Ministério da Saúde é que o cidadão que for viajar para as cidades que estão sob risco de contágio é que a caderneta de vacinação tem que ser atualizada pelo menos 10 dias antes da viagem. O anúncio feito pelo Ministério... Olha, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, tem recebido denúncias sobre a venda de aparelhos piratas de TV por assinatura. A ação criminosa traz prejuízos de mais de 8 bilhões de reais por ano ao país. 1.000 empregos deixam de ser gerados em função da pirataria no Brasil. Aqui na capital, em fevereiro deste ano, a Anatel recebeu denúncias sobre esse tipo de mercado negro. Esse ano, aqui em São Luís, nós trabalhamos em uma denúncia que foi direcionada lá para a região da Rua Grande e foram apreendidos foram lacrados, na verdade, por volta de 100 celulares e 40 carregadores. O problema é que os aparelhos piratas, além de interferir na segurança de outros serviços, podem trazer sérios riscos à saúde. O equipamento pode emitir uma radiação nociva, acima dos níveis permitidos pela Organização Mundial da Saúde, e pode ocorrer até explosões ou vazamentos de material tóxico. A estimativa é que 4,2 milhões de pessoas tenham acesso ilegal a canais pagos no país. Entre os aparelhos proibidos estão as marcas HTV, BTV, Super TV e Dualsat. Esses e outros equipamentos entram no Brasil ilegalmente, sem nota fiscal, sem pagamento de tributos e sem homologação do órgão regulador. Mauro afirma que os aparelhos legais possuem o selo da Anatel, por isso é fácil identificar e é importante denunciar. Todo equipamento de telecomunicações tem que ter um selo da Anatel apresentando que ele foi certificado, que ele passou por testes, por laboratórios, para garantir essa segurança para o usuário. Caso o usuário identifique que não tem esse selo, ele pode estar ligando para o 1331, onde ele pode fazer a denúncia. Você ligado no Bom Dia Maranhão em todo o estado. Um abraço aos amigos que nos acompanham na região Tocantina e Imperatriz ligados com a gente. Um abraço aos amigos em Caxias, na região dos Cocais, também acompanhando a nossa programação. Agora vamos ver como é que está o trânsito em tempo real na cidade, mais uma prestação de serviços do Bom Dia para você. Para começar, tem a Avenida Jerônimo de Albuquerque, até que está tranquilo pelo horário, né? Ontem estava mais complicado o trânsito aí na Jerônimo de Albuquerque, mas a nossa equipe de produção tem informação que não temos nenhum acidente até agora registrado, ainda bem, nessa manhã, nesse trecho da cidade. Estamos aí no bairro do Bequimão, lá em cima, Angelim, você vê a descida dos ônibus, das motocicletas, também dos veículos, vindo então na direção do centro da cidade. Esse é o fluxo maior, é o maior movimento. Outro ponto da cidade agora, vem comigo porque a gente vai para a Avenida Beira-Mar, cruzamento aí com a Rua do Egito. O sol já está brilhando em São Luís, imagens aí em tempo real para você da central de monitoramento da Prefeitura da capital, essa parceria aqui com o Sistema Difusora de Comunicação. Você vê aí os carros aí posicionados, mas não há também registro de acidentes nesse ponto da cidade no acesso ao centro. Aqui pertinho, Jaracati, agora Avenida Carlos Cunha, olha só. Trânsito aí nesse momento na Carlos Cunha em tempo real para você. É claro que o volume maior é no sentido bairro-centro, né? A gente observa o detalhe na imagem também. E ali a pedestre aguardando de forma correta, como a gente sempre diz aqui, né? Educada, o semáforo fechar aí para poder atravessar na faixa, gente. Cuidado, o risco é grande atravessando fora da faixa. Outro ponto da cidade, lá ao fundo você vê aí o Rio Bacanga, belo Rio Bacanga ali à esquerda. Esse é nós estamos mostrando o lado esquerdo aí, as pessoas estão vindo do Anjo da Guarda, do Itaquibacanga, do Saviana, da Vila Embratel. Nesse momento, o fluxo de veículos nesse instante até que está tranquilo também para o horário, mas é claro que é grande, né? Um volume enorme aí a gente tem nesse ponto da cidade, saída e chegada das pessoas, é o Porto do Itaqui, Universidade Federal do Maranhão, enfim, um ponto estratégico da nossa cidade. 4 pontos em tempo real aqui no Bom Dia para você, mais uma prestação de serviços da Difusora.
E por falar em trânsito, em Caxias, uma ação educativa teve como foco o respeito à faixa de pedestre. Veja com Paula Menezes. Em Caxias, o trânsito está cada dia mais intenso. A quantidade de veículos ultrapassa os 50 mil. Unindo a pressa e o calor da manhã, esperar um pedestre passar pela faixa de onde não há semáforo acaba não sendo tão frequente pelos motoristas. A gente tem que olhar para cima e para baixo. Passa correndo. É desse jeito. É questão de educação, não só dos condutores de veículos que devem parar, mas também dos pedestres. Precisam tomar o cuidado para passar no local correto. Os pedestres, às vezes, não respeitam, não passam na faixa de pedestre, né? Porque é um lugar de segurança, né? Então a gente flagra direto aqui no centro, os pedestres não respeitando, né? Passam nos lugares indevidos e aí às vezes ocasionando acidente, né? Para que haja essa mudança tão almejada, é necessário conscientização de todos. O objetivo desta ação da 2ª Circunscrição Regional de Trânsito, Ciretrans de Caxias. Por isso a importância dessas ações educativas, de conscientizar a população, o motorista de veículos, o motorista de motocicletas, sobre o respeito à faixa de pedestre, né? Esse pedestre ele precisa se sentir seguro ao atravessar uma faixa. E a gente clama aqui aos usuários das vias que um dia eles também podem ser pedestres. Não é todo dia que você está no carro. Então respeite a faixa de pedestre, respeite o usuário das vias e, acima de tudo, respeite a sinalização. Mal comportamentos assim, quando viram hábito, trazem problemas a todos no trânsito. Acidentes podem ocorrer e causar sequelas para o resto da vida. A participação de usuários de cadeiras de rodas na ação educativa foi para demonstrar isso. A gente aderiu à campanha e sabe que falta muito a ser feito ainda no trânsito de Caxias, para que possa melhorar, né, a mobilidade urbana, não só para as pessoas com deficiência, mas para todas as pessoas de forma geral. Respeito é a palavra-chave, né, gente? Se colocar no lugar do outro. Enfim, vamos em frente. Confira agora o nosso giro de notícias. Uma operação realizada nesta quarta-feira pelo Centro Tático Aéreo do município de Rosário resultou na localização de mais de 30 mil pés de maconha. Segundo informações da polícia, se todos os pés fossem colhidos e prensados, pesariam cerca de 4 toneladas e com valor estimado em R$2 milhões. Denominada Baixo Munim, a operação tinha como objetivo o combate ao tráfico de entorpecentes e a plantação de maconha. A operação, que deve continuar em outros municípios, contou com um efetivo de 25 policiais, um helicóptero e 6 viaturas. Tem início hoje na cidade de Vargem Grande os festejos da São Raimundo Nonato dos Mulunduns. Somente a romaria reúne cerca de 50 mil pessoas que percorreram o trajeto que vai da Igreja Matriz de São Sebastião, padroeiro da cidade, até a comunidade Paulica, a 8 quilômetros da sede. A homenagem a São Raimundo Nonato dos Mulunduns acontece há quase 200 anos, sendo considerado um dos maiores festejos religiosos do país. A programação segue até o dia 31. A Defensoria Pública da União solicitou a soltura dos 4 nigerianos e um camaronês que foram presos no último domingo na Baía de São Marcos, nas proximidades do Porto do Itaqui, após serem flagrados clandestinamente em um navio. O governo do estado, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, informou em nota que a DPU protocolou o pedido de soltura dos africanos na Justiça Federal para que eles possam responder o processo em liberdade. Terminam hoje as inscrições para cursos de formação inicial e continuada e oficinas de capacitação nas 9 cidades do Maranhão, oferecidas pelo Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado. As inscrições podem ser realizadas nas unidades vocacionais do IEMA. Após as inscrições, que são gratuitas, os candidatos devem confirmar sua matrícula no período de 23 a 26 de agosto. Serão 94 turmas distribuídas em vários municípios. Vai ser lançado hoje o projeto Voto Jovem na Escola. A iniciativa é da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, juntamente com a Escola Judiciária. Aqui no estúdio nós vamos saber mais sobre o assunto, sobre o projeto, com o corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, o desembargador Tairone Silva. Desembargador, bom dia.
Bom dia. Desembargador, eu queria que o senhor falasse sobre o objetivo, de fato, desse projeto, que, por sinal, já existe desde 2008. O senhor entende que ele tem dado a sua contribuição nesse processo? Sem dúvida. É um processo realmente, projeto de alta relevância para a nossa juventude, para a nossa sociedade e principalmente para o nosso estudante, né? Segundo grau que nós estamos, então, fazendo essa integração da justiça eleitoral com os estudantes, com a juventude e, naturalmente, a propósito do sistema político, do sistema eleitoral, no sentido de despertar na nossa juventude o interesse pela política, o interesse não pela política partidária, mas pela política como atividade cívica, como atividade social, cultural, em termos de conhecer o que significa a política, o que significa o voto, a importância do voto, entendeu? A importância de votar. Então, esse é o trabalho da Justiça Eleitoral, o trabalho nosso aqui da Corregedoria, junto com as escolas, junto com os alunos, junto com a juventude, para despertar esse interesse. E, a propósito disso, estamos com uma programação bastante recheada com relação a esse trabalho que vamos fazer nas escolas, principalmente com palestras. Vão ser palestras de alto nível, palestras que vão ser ministradas por desembargadores, por membros do Tribunal Regional Eleitoral, juízes, promotores, advogados. Enfim, nós vamos fazer uma integração e um trabalho de esclarecimento aos alunos com relação ao que é a política, o que é o voto. Um concurso de redação está previsto também, né? É claro, nós temos várias atividades, né? Além realmente das palestras, que vai ser o ponto fundamental, nós vamos fazer redações, tratar sobre redações, vamos fazer eleições simuladas, possivelmente fazer a própria inscrição de eleitores nas escolas e outras promoções realmente no sentido de motivar a juventude, no sentido de motivar os alunos a tomarem interesse pela política, tomarem interesse em saber como é essa estrutura de Estado, estrutura de governo. Nós vamos falar sobre Constituição, vamos falar sobre cidadania, vamos falar sobre democracia, vamos falar sobre forma de governo, sobre organização do Estado, vamos falar o que faz um deputado, o que faz um senador, o papel do Congresso Nacional, o papel de uma Câmara Municipal, o papel de uma Câmara Federal. Enfim, nós vamos levar realmente essas informações de alto interesse que participa, que integra a formação do cidadão. Então, esse cidadão de amanhã é exatamente o jovem que está surgindo agora, o jovem que está se formando em sua escola. Dessa forma, estamos aqui convidando todas as escolas a participarem do projeto. Todas as escolas, no sentido de dar oportunidade aos seus alunos, dar oportunidade aos jovens, aos estudantes realmente, a tomarem conhecimento desse trabalho, dessa iniciativa e dessas informações de alta relevância para a nossa sociedade, entendeu? E como está se colocando, que é a nossa proposta, a juventude realmente, trazer a juventude, informar a juventude, todo o nosso sistema eleitoral, todo o nosso sistema político, entendeu? Para que a juventude tome conhecimento e saiba fundamentalmente por que a razão do voto, por que a razão do político, entendeu? O papel do político, isso é outra coisa importante que devemos ressaltar, que aqui e acolá se tem criticado, aqui e acolá se tem desqualificado o político, mas na verdade não é essa. Às vezes é por desconhecimento, por não saber o papel do político, a atuação do político, a importância do político para a democracia. Então, o nosso trabalho tem muito a ver com isso, o nosso projeto tem muito a ver com isso. Como é que as escolas podem participar? Como é que funciona o projeto nesse aspecto aí? Olha, qualquer escola pode participar, tanto escola pública quanto as escolas privadas, né? Nós temos o nosso site no TRE, é só acessar o site e tem como fazer essa inscrição. Nós temos também o nosso telefone, que é o 0800 098 5000, é só ligar que nós estamos à disposição para atender todas as escolas. Nós vamos fazer o lançamento do projeto hoje no Tribunal Regional Eleitoral, no plenário do Tribunal Regional Eleitoral.
às 17 horas. Estamos convidando todas as escolas, os alunos que queiram participar, vão participar várias autoridades, secretários, toda a corte do Tribunal Regional Eleitoral vai participar, portanto, vai ser um evento em que nós estamos fazendo questão de dar a maior publicidade para motivar a juventude. A juventude realmente é que vai, naturalmente, levar em frente esse projeto. Inclusive, já está previsto para amanhã, às 17 horas, a primeira palestra, que vai ser numa das escolas mais clássicas, mais tradicionais do nosso estado, que é o Liceu Maranhense. Então, amanhã, a primeira palestra, às 17 horas, no Liceu Maranhense, vai ser ministrada pelo nosso presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Cleones, e pelo desembargador José Bernardo, que já foi presidente do TRE também. Então, o nível da palestra vai ser exatamente isso, com pessoas de alta qualificação, e não só isso, as palestras não vão só ser de orientação, mas vai ser também de discussão, vai ser de debate. Né? Já ficam os estudantes aqui, têm a oportunidade, inclusive, para fazer perguntas. Já ficam aqui os alunos sabendo que poderão debater, que poderão questionar, que poderão criticar, que poderão perguntar. Enfim, vai ser uma interação que nós vamos fazer da Justiça Eleitoral com os estudantes, com a juventude do nosso estado. Né? Vejam, eu sei que nós temos aí um contingente enorme, temos mais de 1.000 escolas realmente aqui no estado do Maranhão, estamos com um contingente de quase 700 mil jovens realmente nessa faixa etária que nós vamos atuar, que é entre 15, 18, 19 anos. O alcance é grande. E, portanto, uma demanda grande da juventude do nosso estado que a Justiça Eleitoral vai trazer para se integrar a esse interesse pela política, pelo nosso sistema eleitoral e pela nossa organização democrática e republicana. Desembargador Tairone Silva, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Conversei aqui com o corregedor do Tribunal Regional Eleitoral sobre esse projeto importante que vai ser lançado hoje às 5 horas da tarde aqui na capital. Obrigado mais uma vez pela entrevista. Muito obrigado também. Eu que agradeço realmente a colaboração da TV Difusora, que sempre é importante para divulgar projetos dessa magnitude, de tão grande interesse à nossa sociedade e à nossa juventude. Muito obrigado, bom dia. No próximo bloco, a comissão da Câmara dos Deputados aprova acordo entre Brasil e Estados Unidos para uso da base de Alcântara. E mais, governo Bolsonaro incluiu concessão dos lençóis maranhenses no programa de privatizações. Assunto para John Coutrin, já no quadro de política. Depois do intervalo, tem também o Bial Mendes atualizando você com os principais assuntos da área de segurança. Imagens ao vivo da aniversariante do dia. Difusora FM, a primeira emissora em frequência modulada do estado, completa hoje 40 anos. Tem uma programação especial, já a gente vai falar sobre isso. Voltamos em instantes. De volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Um abraço aos amigos taxistas acompanhando a nossa programação, aos amigos feirantes também que chegam cedinho para trabalhar e já ficam ligados aqui na informação na TV Difusora. O nosso muito obrigado. Os amigos na Liberdade, os amigos no Monte Castelo também, no centro da cidade, acompanhando a nossa programação. Agora vamos atualizar você com os principais assuntos da área de segurança com Bial Mendes. Bial que está tirando as férias, inclusive, do nosso Silvan Alves no Bandeira 2. Olá, Bial, bom dia. Bom dia, Adalberto. Vamos começar falando, Bial, sobre mais um assalto coletivo aqui na capital. E no caso de ontem, mais grave ainda, porque uma das pessoas lá do ônibus, ela se jogou do ônibus assim que percebeu o assalto. Como é que foi isso? Ela está hospitalizada? Como é que está a situação? Pois é, infelizmente, mais um registro coletivo. A passageira, naquela confusão de observar elementos armados anunciando o assalto desse ônibus que faz linha Alto do Calhau, ela acabou pulando do ônibus, mas ainda bem, Adalberto, que o ônibus estava parado. Porque se tivesse movimento, poderia ter acontecido aquilo que você bem lembrou, lá na região de São José de Ribamar, que a jovem acabou morrendo, bateu com a cabeça, né? Isso foi aonde? Foi no Anel Viário, ontem à noite. Elementos armados fizeram raspa geral, levaram todos os pertences, tanto do cobrador como do motorista e também de alguns passageiros. A mulher acabou sendo levada para o Socorrão 1, passou por observação médica, teve pequenos ferimentos e, segundo informações, os elementos que assaltaram o ônibus que aparece aqui nas imagens do Bom Dia Maranhão estavam utilizando armas brancas. Que coisa, situação bastante complicada. Vamos falar agora de uma prisão de uma quadrilha que aconteceu na cidade olímpica? Pois é, 10 jovens.
Entre os 10, uma mulher, que, segundo a polícia, eles fazem parte de um grupo, de uma facção criminosa que estava colocando terror naquele bairro. Inclusive, puniam os integrantes que não obedeciam, que não estavam de acordo com as normas da facção. Então, muita gente, eles, né? Todos jovens, você observa, uma jovem. Que pena. Inclusive, teve um de dentro do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, que seria o líder, Marcola, esse que está aí, ó, vestido aí, inclusive, com fardamento do Complexo Penitenciário São Luís. Segundo informações da polícia, ele seria o líder desse grupo. A polícia vai continuar com investigações porque acredita que mais elementos estariam lá naquele bairro da Cidade Olímpica, liderando o tráfico de drogas e também, às vezes, humilhando a comunidade. Obrigado, Biel. Até amanhã. Até amanhã. Biel Mendes, que apresenta de segunda a sexta, 6 da manhã, cedinho, aqui na TV Difusora, o Bandeira 2. A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados aprovou ontem um acordo entre Brasil e Estados Unidos que permite aí aos norte-americanos fazer o lançamento de satélites e foguetes da base de Alcântara aqui no estado do Maranhão. Quem tem mais informações para nós sobre o assunto é a Geice Gomes. Geice. Olá novamente, Adalberto, muito bom dia a todos. Essa é a primeira etapa de tramitação do acordo que precisa passar por mais duas comissões, a de Constituição e Justiça e a de Ciência e Tecnologia. Só então o texto vai poder ser votado no plenário da Câmara e, se aprovado, segue para o Senado. Em troca desse acordo, o Brasil vai receber recursos que poderão ser investidos no Programa Espacial Brasileiro. Lembrando que o dinheiro não poderá ser utilizado na compra, produção ou teste de mísseis. O relatório do deputado Hildo Rocha, favorável à aprovação do acordo, foi aprovado por 21 votos a 6. O acordo de salvaguardas tecnológicas entre os dois países foi assinado em 18 de março durante viagem do presidente Jair Bolsonaro a Washington. Pelo acordo, o território onde a base está localizada continua sob jurisdição do governo brasileiro. O acordo permite que o Brasil lance foguetes e espaçonaves, tanto nacionais quanto internacionais, contanto que haja alguma parte norte-americana nesses foguetes ou espaçonaves. Lembrando que, atualmente, 80% do que é produzido para esse mercado tem algum componente norte-americano. Adalberto. Obrigado, Geice, pelas informações. Portanto, o acordo aprovado ontem é o primeiro passo lá na comissão, que teve inclusive como relator o maranhense deputado Hildo Rocha. Nós vamos agora falar de política com o nosso comentarista John Coutrin. John já está comigo aqui. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Boa quinta-feira. Boa quinta. John, vamos começar falando sobre o prefeito de Imperatriz, que pode ir para o partido do Bolsonaro? Ontem ele estava conversando, Adalberto, com o presidente estadual do PSL aqui em São Luís. Essa foto aí, ela flagra o prefeito de Imperatriz, o Assis Ramos. O Assis está no MDB hoje, né? No Democratas, saiu do MDB no começo do ano e agora está no Democratas. Mas, segundo informações, Adalberto, ele flerta aí com outro partido, porque o Democratas é um partido que está na base, né? Faz parte da aliança da base de sustentação do governador Flávio Dino. E o Assis sempre foi um opositor do atual governador, sempre fez oposição. Então, ele não está se sentindo muito bem, não tem segurança no partido, até porque em Imperatriz há um candidato do governador Flávio Dino já posto, um pré-candidato, que é o deputado Marco Aurélio do PCdoB, que irá contar com o apoio do PDT e todos os partidos que fazem parte desse arco de aliança de apoio ao governador Flávio Dino. E inseguro, o Assis então procura um outro partido e ontem ele foi visto conversando com o presidente estadual do PSL, o vereador aqui de São Luís, o Chico Carvalho. Um celular na mão, qualquer um hoje vira fonte, qualquer pessoa pode fazer o registro, está aí o registro então desse encontro. E no lugar público, o restaurante, então, Adalberto, aí, claro que o Chico Carvalho disse o seguinte, que foi apenas um encontro casual, mas o certo é que o prefeito Assis tenta sim se viabilizar, isso é fato, em um outro partido, não sabe qual. Está conversando, claro, com todas as siglas partidárias, no sentido aí de, quem sabe, até o final do ano,
já ter uma outra legenda para disputar a Prefeitura de São Luís, a reeleição de Imperatriz. Nosso segundo assunto, John, o governo Bolsonaro anunciou, todos sabem, a privatização de várias estatais, né? E dentro dessa privatização há a previsão, inclusive, de incluir aí a concessionária dos Lençóis Maranhenses nesse programa de privatizações, não é isso, John? Ele incluiu ontem, estava previsto esse anúncio, Adalberto, apenas para as estatais, mas ele incluiu 16, né, estatais, entre parques também nacionais, ao exemplo do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Jericoacoara também foi incluído nesse plano de privatização e concessão. No caso do Parque dos Lençóis Maranhenses, seria a concessão aí, né, incluída nesse plano aí do presidente Bolsonaro. Além, claro, dos parques, do Parque dos Lençóis Maranhenses, Jericoacoara, ele incluiu os Correios, Telebrás, ou seja, a princípio se falava em Petrobras, mas vai ser ainda realizado um estudo e, portanto, mas os lençóis está incluído. Não neste ano. O ministro chegou a anunciar 17, né? Caiu para 9, né? Diminuíram Isso. aí. Então, não será neste ano ainda, Adalberto, mas a previsão é que dentro dos próximos 3 anos aí, os Lençóis Maranhenses, conforme o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, quando esteve aqui no Maranhão, visitou os lençóis e fez esse anúncio. O ministro Paulo Guedes ontem anunciou, então, fez um anúncio um dia antes, né, da quantidade, aí acabaram reduzindo. Vamos em frente. O presidente nacional do PSB diz que o governador Flávio Dino não fala de forma conclusiva que é candidato a presidente. Ele disse isso aqui em entrevista, inclusive, na difusora. Disse, Adalberto. O governador Flávio Dino já conversou 2 vezes com o presidente nacional do PSB, com lideranças nacionais do PSB, entre a foto mostra aí o Carlos Siqueira, que é o presidente nacional do PSB. Ele deu uma entrevista à Carta Capital, à revista Carta Capital, Siqueira, dizendo o seguinte: olha, o Flávio já conversou conosco, mas ainda não disse de forma conclusiva se será candidato e se quer ingressar no PSB. É claro que o Flávio não pode falar isso agora, Adalberto, ele ainda tem 3 anos de mandato aí como governador do Maranhão. Ele precisa, claro, voltar as atenções para o estado do Maranhão, mas ele constrói essa frente, constrói esse arco de aliança, esses partidos, aí, esse arcabouço, no sentido da sustentação a ele. O Flávio está no PCdoB, claro, mas ele espera ter o apoio do PSB, que também é um outro partido, que conta aí com o ex-ministro Joaquim Barbosa, que pode ser também candidato a presidente, então ele precisa superar isso. Okay. Então o PSB faz parte do apoio do Flávio aqui em São Luís, e claro, quer contar com essa aliança nacional também o governador. Obrigado, John, até amanhã. Obrigado, até amanhã. John Coutrin, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. É hora de conferir como é que fica o tempo, hein, para esta quinta-feira. Vem comigo porque São Luís hoje pode ter pancadas de chuva à tarde e também à noite. Mínima 25, máxima 32 graus. Na região sul, em Balsas, a previsão para hoje, gente, é de tempo fechado durante o dia, com pancadas de chuva à noite. Mínima 24, máxima 33 graus. Vamos para Bacabal, por lá a quinta-feira será sem chuva, mínima de 22, máxima de 35 graus. Em Pinheiro, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Mínima lá em Pinheiro, vamos ver? 25, máxima 34 graus. Agora, Barreirinhas, ali Portal dos Lençóis, sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva. Mínima de 25, máxima de 33 graus. Em Carolina, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 23, máxima de 36 graus. No próximo bloco tem a estreia do quadro Questão de Ordem. Nós vamos falar sobre mudanças na relação entre trabalhadores e empregados propostas em uma medida provisória, aprovada ontem pelo Senado Federal. E mais, vamos falar de esporte também, porque o Sampaio está perto de conquistar o sonhado bicampeonato na LBF, a Liga de Basquete Feminino. E tem também a festa de aniversário dos 40 anos da primeira Difusora FM. A gente volta já, um instante só. Imagens ao vivo da emissora que hoje é aniversariante do dia. Você ligado na TV Difusora em todo o estado, ao vivo para todo o Maranhão, o Bom Dia aqui na TV Difusora. E hoje é quinta-feira e às quintas agora a gente tem a estreia de um novo quadro aqui no Bom Dia Maranhão. No Questão de Ordem, a gente vai tirar suas dúvidas e vai falar de temas da atualidade também. Na área do direito, vários assuntos, direito da família, direito trabalhista, previdenciário. Vai ser um espaço muito legal também de interação. Você vai poder participar com a gente nas próximas semanas desse quadro aqui do Bom Dia. Mas hoje nós vamos falar sobre um tema
contemporâneo. Aliás, o Senado aprovou ontem a medida provisória conhecida como MP da Liberdade Econômica. O texto, segundo o governo federal, traz medidas de desburocratização e simplificação de processos para empresas e empreendedores. Já os representantes de centrais sindicais afirmam que as regras representam um retrocesso na relação entre empregados e empregadores. A medida provisória, chamada de MP da Liberdade Econômica, está sendo considerada por muitos como uma espécie de mini-reforma trabalhista. O objetivo dela, segundo o governo, é desburocratizar o ambiente de negócios e facilitar a abertura principalmente de pequenas empresas. Mas, segundo esse representante de central sindical, essas mudanças nas leis trabalhistas só irão retroceder ainda mais as relações de empregadores e empregados. Eles foram assim muito maliciosos quando colocou a MP traduzindo a questão de liberdade econômica. Quer dizer, a liberdade econômica aí dá uma dimensão de que não vai prejudicar a classe trabalhadora, mas no seu conjunto ela modifica, quer dizer, as relações de trabalho profundamente. O texto da medida provisória permite ainda que os trabalhadores deixem de bater ponto. O modelo permite que um funcionário de qualquer empresa possa fazer um acordo individual com um empregador e, com isso, cumprir todo o expediente sem fazer registros de entrada, saída e almoço. O fato é que essa MP é polêmica e, de modo geral, de acordo com essa advogada, representa mais uma retirada de direitos dos trabalhadores em defesa dos empresários. Enquanto ela garante alguns direitos, alguns poucos direitos, na sua grande maioria ela ainda se massacra em muitos outros pontos, direitos interessantíssimos, direitos muito importantes dos trabalhadores. A regra que acabava com restrições quanto ao trabalho aos domingos gerou polêmica e no Senado foi retirada da medida provisória. Ontem eu conversei com algumas fontes ligadas ao setor produtivo maranhense e elas me afirmaram que a medida provisória ainda deve ser alvo de questionamento judicial por conflitar aí com outros ordenamentos jurídicos que estão em vigor, para além da questão dos direitos trabalhistas. Em geral, o empresariado local deve aguardar um pouco mais para compreender a aplicabilidade e o alcance da medida que, após a aprovação do Senado ontem, segue agora para a sanção da Presidência da República. Aqui no estúdio eu falo mais sobre o assunto com a advogada Cássia Souza, que é especialista em Direito do Trabalho e membro da Comissão da Advocacia Trabalhista da OAB Maranhão. Cássia, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Questão de Ordem. Obrigada, Adalberto, bom dia. Primeiramente, bom dia aos telespectadores da TV Difusora. A medida provisória aprovada ontem pelo Senado trouxe algumas questões muito interessantes. O primeiro ponto a ser destacado é a carteira de trabalho na forma eletrônica, ou seja, não existirá mais a carteira de trabalho física. E o ministério responsável pela emissão dessa carteira de trabalho será o Ministério da Economia e não mais o Ministério do Trabalho, que eu considero um retrocesso. Outro ponto destacado é o que é o prazo para a assinatura da carteira de trabalho, que não será mais de 48 horas como vigora atualmente, e sim de 5 dias úteis, o que beneficia o empregador. Bom, entre esses pontos destacados, houve uma polêmica muito grande em relação ao domingo, né, o repouso remunerado. Essa questão não entrou em discussão exatamente por gerar polêmica e até por isso foi um acordo que foi feito para que pudesse, então, o processo passar no Senado. Aliás, há quem diga que foi muito rápida a discussão no Senado, né? Eu considero um retrocesso essa questão dos domingos, porque o empregado ele fica prejudicado em relação ao recebimento de horas extras. Então, eu achei correta a atitude do Senado de ter retirado o texto. Essa expectativa do empresariado local de que, mesmo sancionado pelo presidente, muito provavelmente alguns pontos aí conflitam com alguns direitos já garantidos. Você imagina também que as pessoas devem buscar a justiça para resolver essa questão? Não necessariamente. Eu acho que, primeiramente, temos que tentar a conciliação, o empregado e o empregador. Até porque a questão do empregado fica muito estigmatizado no meio social quando ele entra na justiça do trabalho, infelizmente. E atualmente nós temos uma precarização das relações trabalhistas, o que dificulta o empregado de conseguir melhores condições de trabalho e até mesmo de se realocar no mercado de trabalho. Nesses pontos que foram aprovados ontem no Senado, aliás, em relação ao texto da Câmara, não mudou praticamente nada, né? Muito pouco, né? Só essa parte do repouso semanal remunerado que foi retirada. Eu destaco que, em questão à jornada de trabalho, o empregador só será obrigado a colocar o ponto quando ele tiver mais de 20 empregados. E o texto da CLT fala que hoje ele só é obrigado se ele tiver mais de 10 empregados.
Então, isso é um aspecto favorável ao empregador e prejudicial ao empregado, que eventualmente entrar na Justiça do Trabalho, ele vai ter dificuldades de comprovar que ele realmente fez horas extras. O texto acabou, por exemplo, com a exigência de afixação em local visível do quadro de horário dos trabalhadores. Na verdade, o texto ele dá mais liberdade ao empregador de fiscalizar a jornada de trabalho do empregado, a partir do momento que ele coloca que essa fixação da jornada pode ser feita mediante acordo individual escrito, acordo coletivo, convenção coletiva, ou seja, aquele empregado que trabalha fora, que faz uma jornada externa, ele poderá não ter a sua jornada de trabalho controlada, somente aqueles períodos de licença, férias, horas extras, o que eu considero muito prejudicial ao empregado em relação à comprovação da jornada que ele realmente laborou. Cássia, que outro aspecto desse texto que segue para a sanção da Presidência da República você destacaria nessa relação aí já, digamos assim, fragilizada, né, por conta até da própria reforma trabalhista, a última que aconteceu, que outro aspecto você destacaria? Além dessa questão de praticamente retirar do Ministério do Trabalho e Emprego várias atribuições, principalmente em relação à disciplina da emissão da carteira de trabalho e em relação à jornada de trabalho, também visto que tem um ponto da reforma, que é a exceção do ponto dessa jornada externa, que o TST já considerou inválida e a MP vem e traz, que pode futuramente ser alvo de questionamentos tanto no Tribunal Superior do Trabalho quanto no próprio STF. Há uma questão também que os próprios senadores discutiram ontem, é que muitos aspectos, pontos, detalhes dessa medida provisória devem ser resolvidos ou devem ser encaminhados para convenções coletivas de trabalho, ou seja, aquilo que você falava ainda há pouco, desses espaços que existem ainda de diálogo, digamos assim, ou de pontuar alguns aspectos. A gente lembra também aqui que, infelizmente, muitos dos acordos fechados, inclusive, nesses espaços, muitas vezes não são cumpridos, né? A gente tem exemplos recentes, inclusive aqui no Maranhão. Adalberto, primeiramente, o acordo, a convenção coletiva, ele tem que respeitar o que está na Constituição Federal. A partir do momento que aquele acordo ou convenção viola os direitos dos trabalhadores previstos constitucionalmente, ela pode ser considerada inválida, até mesmo na Justiça do Trabalho e no próprio TST. Tem um aspecto aqui dessas mudanças que é interessante, que é há uma simplificação, aí, há uma agilidade maior nos procedimentos de registros de empresas em juntas comerciais. Esse aspecto da desburocratização é um aspecto importante. Sim, sim. A medida provisória também traz a questão da dispensa de licenças, alvarás, para aquelas atividades de baixo risco, atividades econômicas de baixo risco. Mas não há uma definição legal do que seria uma atividade econômica de baixo risco. Esse é o problema. Que será determinada por um ato do Poder Executivo. Eu considero isso uma insegurança jurídica muito grande, tanto para o empresariado, quanto para o próprio empregador e para o próprio empregado. Não podemos colocar o crescimento econômico do país em prol do sacrifício dos direitos trabalhistas. Conversei aqui no Bom Dia, no quadro Questão de Ordem, com a Cássia Souza, que é especialista em Direito do Trabalho, membro da Comissão de Advocacia Trabalhista da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, secção Maranhão. Obrigado, Cássia, pela participação aqui no Bom Dia. Eu que agradeço o convite. Espero contar com você aqui em outros momentos para a gente refletir. Aliás, está muito recente, o Senado teve pouco tempo, não pôde, inclusive, nem apresentar emendas a esse projeto, devido à agilidade, né, à necessidade imposta aí de votação desta medida provisória. Então, o assunto deve se estender, com certeza, e várias dúvidas ainda existem de parte a parte, trabalhadores e empregados. Infelizmente, estamos vivendo um retrocesso no campo trabalhista. Obrigado, Cássia. Trabalhadores e empregadores, né? Ainda tem muitas dúvidas sobre essa questão. A gente vai voltar ao tema aqui no Bom Dia Maranhão também. Vamos mudar de assunto, agora a gente vai falar de esporte. Ontem foi mais um dia de premiação nas modalidades coletivas dos Jogos Escolares Maranhenses. O Hugo Viegas acompanhou. Primeiro foi a vez dos atletas da modalidade futsal receberem as medalhas. Foram premiados primeiro, segundo e terceiro lugares nas categorias infantil e infanto, masculino e feminino. Esse é o primeiro ano que eu participo dos Gêmeos e esse foi eu fui campeão. Nós vimos desde o ano passado, treinando, batalhando, ralando. Os treinos são todo dia e conseguimos, né, nosso objetivo. Depois foi a vez dos melhores no basquete, também com premiações para as mesmas categorias, mas com uma surpresa: a participação da ex-jogadora da Seleção Brasileira de Basquete, Isiane, e das atletas do time do Sampaio Basquete. Eu acho um momento super importante para eles e também para a gente, porque a gente já esteve nessa posição, já fomos jogadores escolares e eu acho que o maior incentivo que tem
é você poder ver a pessoa de perto, poder saber realmente que a pessoa trilhou o mesmo caminho que você. A gente vê aí as maiores potências do mundo que atrelam o esporte à educação e usam o esporte como fator de educação realmente. Então o Gêmeos, ele é coroar esse pensamento, ele é investir em cidadãos melhores, mais bem preparados e também um celeiro de novos craques aí, né, para as nossas várias seleções brasileiras. Os melhores de cada categoria também foram escolhidos. Raíssa foi uma deles. Foi muito bacana, foi orgulhoso para mim, para minha família, receber isso daqui. Muito orgulhoso. Estou muito orgulhosa de mim mesmo. A gente está encerrando mais uma vez com chave de ouro, né? Sem nenhum tipo de problema grave, nenhum aluno que se machucou. Acho que está todo mundo saindo daqui muito feliz e o Maranhão bem representado no Jogos da Juventude. E o Sampaio Basquete pode comemorar na noite de hoje o bicampeonato na Liga de Basquete Feminino. As meninas enfrentam o Santa Cruz pelos playoffs da Liga às 7 horas da noite, no ginásio Costa Rodrigues. Na última vez que as duas equipes se enfrentaram, deu Sampaio, 81-72. A partida foi disputada no ginásio Tênis Clube em Campinas. Com o resultado, o tricolor abriu 2-0 na decisão da competição nacional e está a uma vitória do título. O Sampaio está embalado e tem tudo para comemorar em casa o bicampeonato nesta quinta-feira. A última vitória em cima do Veracruz Campinas foi a 12ª consecutiva do time maranhense na temporada, considerando a primeira fase e os playoffs. Para ser campeão tem que ganhar 3 jogos, então a série está totalmente aberta, a gente entende isso, a ideia é manter uma intensidade no jogo e esperar a melhor consequência disso, mas muito feliz com a vitória, mas a ideia é continuar trabalhando, né, que ainda não acabou. Comecei bem, acho que no outro jogo eu arremessei bastante, não consegui acertar, hoje eu estava bem, graças a Deus. MVP é consequência, fico feliz que a gente saiu com a vitória e eu consegui contribuir tanto no ataque como na defesa, tentando anular ao máximo que eu consegui a Paty, que é uma das principais pontuadoras do time de Campinas. Então fico feliz pela vitória, 2-0. E agora tentar fechar em casa. Jogo com Veracruz de Campinas confirmando hoje à noite. A TV Difusora, claro, vai acompanhar. É importante demais. Tomara que o Sampaio fique com esse título. Vale a sua torcida no ginásio Costa Rodrigues, no centro da cidade hoje. Vamos virar a chave e mudar de assunto. A primeira FM do Maranhão completa hoje 4 décadas de existência. É para lá que a gente vai agora com a repórter Geice Gomes, que tem os detalhes, inclusive, dessa programação. Geice, só alegria por aí, né? Oi, Adalberto, aqui ó, só festa o dia inteiro. Agora tá no ar Robson Júnior com vários convidados, pessoas que fizeram e fazem parte da Rádio Difusora FM. Robson, vou logo te contar uma coisa. Nos vivos foi até difícil me concentrar hoje, porque as pessoas buzinavam, gritavam mesmo, desejando parabéns para a Difusora FM. Fala um pouquinho do sentimento de fazer parte dessa rádio há tantos anos e continuar aí contando com o apoio dos ouvintes todos os dias. Bem, primeiro falar como ouvinte. Primeiro a minha sensação, eu sou ouvinte da Difusora, desde a Difusora AM e depois FM. Eu me lembro da propaganda na TV Difusora, que na época era a Globo aqui, é sempre bom lembrar isso, foi a Globo que convidou a Difusora. Os equipamentos eram de tão alto nível, era RCA, quem trabalha com equipamento sabe. Ficaram tantos e tantos anos. Então, não foi a Difusora que quis ser Globo, foi a Globo que convidou a Difusora. E eu era já ouvinte da Rádio AM, fomos ouvir a TV, e aí começou a aparecer uma propaganda, a música era Daniel, de Elton John, e aparecia 94,3 a frequência, a gente não sabia nem como ouvir. Então, a minha primeira sensação é de ouvinte, não é de ouvir a primeira. Eu toquei hoje Sultans of Swing, por exemplo, do Dire Straits, uma música de 1979, Gal Costa, Força Estranha, sabe? Foram tantas coisas daquele período. Então, hoje, trabalhar, já estou aqui há 16 anos, eu achei que ia durar alguns meses, já há 16 anos, e recebendo amigos queridos aqui. O Zé Cirilo, que faz parte da história, que chegou aqui no 4º mês, a gente disse, não fui das primeiras. Poxa, a primeira rádio estava começando, que é Floresvaldo Souza, é uma honra poder fazer parte dessa história. Obrigada, Robson. E olha, gente, a festa por aqui está só começando. A partir de meio-dia, todos os locutores no Rio Anil Shopping convidam vocês, ouvintes, vocês, telespectadores, para participar dessa festa também. E agora, para saber um pouquinho mais dessa história de 40 anos da primeira, Hugo Viegas vem aí com uma reportagem especial. Rádio Difusora do Maranhão. Uma organização, Marinho Pastelão.
Da primeira vinheta até hoje se passaram 40 anos. De lá para cá, a primeira rádio FM no Maranhão mudou, acompanhou as evoluções da tecnologia e do tempo. Mas uma coisa permanece a mesma: a preferência dos ouvintes. E uma rádio, claro, não sobrevive sem os ouvintes. Dona Rosenilde está aqui com a gente justamente para conhecer a Difusora FM. Nunca veio aqui, né, Dona Rosenilde? Nunca tive essa oportunidade. E a senhora é ouvinte da Difusora há quanto tempo? Há mais de 15 anos. Todos os dias? Todos os dias. Dona Rosenilde entrou pela primeira vez no estúdio principal, de onde são transmitidos os programas. Conheceu os locutores que acompanha há vários anos. Deu até para mandar um alô para os amigos. Eu quero mandar um abraço para todos os feirantes lá da Coab, para Pezão, o marido da Thelma, que são ouvintes que... Foi maravilhoso, foi bom demais. Agradeço por essa oportunidade que vocês estão me dando de ter vindo aqui na Difusora. Maravilha. E a relação com a rádio também é especial para quem faz parte dela no comando dos microfones ou não. Lindinalva hoje é operadora de master da TV Difusora, mas foi na Difusora FM que a carreira começou, em tempos bem diferentes. A tecnologia, há 30 anos atrás, a gente sabia que ela era pouca, né? Então, a gente trabalhava para fazer a programação, era máquina de escrever mesmo, folha de papel A4, as músicas eram em LP, né, que era os em vinil. Às vezes a gravadora indicava a faixa de trabalho. Foram 20 anos que marcaram para toda a vida. Foi aqui meu primeiro emprego e aqui eu estou até hoje, né? E claro, não poderiam faltar os locutores, que estão entre os mais famosos e reconhecidos do rádio maranhense. Difusora FM, a primeira do Maranhão, 40 anos de sucesso. Ricardo Bati faz parte da equipe há 24 anos. Eu recebi o convite do então, na época, coordenador da Difusora FM, o René Dumont. Ele me convidou para fazer parte da equipe da Difusora FM para apresentar o programa Raça Brasileira. E de lá para cá, a paixão só aumenta, a relação é maior, cada vez mais, sólida. E a gente continua aqui com uma satisfação enorme de estar comunicando nessa que é a primeira FM do Maranhão. Orgulho igual também dos que chegaram há bem menos tempo, mas que já fazem parte da história da emissora. Hoje em dia somos muito felizes, né, por conta da relação da rádio com a internet. Hoje a gente consegue propagar mais ainda a Difusora FM, que antes era só São Luís, depois passou o Maranhão inteiro, mais 180 municípios, e hoje é para o mundo inteiro, né? É uma satisfação, é uma alegria, me deixa assim bastante contente. Eu fico sempre imaginando como eu era ouvinte e hoje locutor fazendo parte dessa turma de campeões. Uma emissora que se renova, se adapta e se prepara também para o futuro, sempre colocando o ouvinte em primeiro lugar. O meio rádio tem duas características principais: o de ser um camaleão, ou seja, se adaptar à modernidade, aos novos tempos, é um meio de comunicação que faz isso de forma mais eficaz, e o de ser um companheiro do ouvinte. Eu acho que a Difusora, nesses 40 anos, compôs muito bem essas duas pernas. E a terceira perna diz respeito à tecnologia. Então a gente pode olhar agora para frente, inserir mais tecnologia, mas sem abandonar o nosso ouvinte. Eu acho que é um orgulho fazer parte, mesmo que sendo recém-chegado, dessa grande história, 40 anos de vida da nossa Difusora. Difusora FM. Muito legal, parabéns a todos os envolvidos aí na reportagem com imagens da primeira da Difusora FM, que a gente encerra o Bom Dia de hoje. Muita gente boa por lá, Florivaldo Souza, Zé Cirilo, Paulo Giovanni, Robson Júnior. Dia de festa hoje, gente, 40 anos da Difusora FM. Amanhã a gente volta 7 da manhã com o Bom Dia Maranhão. Tchau, tchau, até lá. Outras notícias no portal MA10, hein? Tchau.